Pessoal, bom dia. Vou fazer a correção das atividades aqui com vocês. Apesar de quando vocês responderem lá no Classroom já aparece, tá bom? Depois que vocês enviam, vocês podem retornar na atividade que vai aparecer as respostas corretas, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho desse período pré-colonial aí, para dar uma introdução, certo? Para a gente ter um pouco mais de noção do conteúdo. O período pré-colonial entende-se como pré-colônia. Pré é antes, tá? Toda vez que vocês verem aí esse prefixo, pré, é porque é antes de alguma coisa, né? Então, pré-colonial, pré-colônia, antes da colônia. Ele vai de 1500 até 1532, então são 32 anos. Lembrando que nós estamos falando da colonização do Brasil, tá bom? Período pré-colonial no Brasil. Então, nesses 32 anos, como que foi a colonização aqui nas terras brasileiras, né? Que até então não chamava Brasil, né? A gente viu no texto que eu coloquei para vocês lá que o rei Dom Manuel ele colocou o nome de Vera Cruz e depois de Santa Cruz, tá bom? Só em 1503, ou seja, 3 anos depois que eles já estavam aqui, que eles passaram então a chamar de Brasil, em referência à madeira que eles tinham encontrado, né? Que é conhecida como o pau-brasil. Mas voltando lá um pouquinho no contexto, como que os portugueses chegaram aqui, né? Qual que era a intenção deles? Primeiro, a intenção deles era chegar até nas Índias. Na época, a Índia, lá na Ásia mesmo, tá? A Índia era um local que eles conseguiam comprar os produtos para temperos, né? As especiarias. E então isso era muito caro na Europa, né? Essas especiarias elas serviam aí para temperar carne, para fazer perfumes. Então era uma coisa muito importante para eles na época, até porque muitas vezes chegavam a consumir uma carne assim não muito boa, né? Talvez já estragada pela quantidade de dias e tudo mais. Então, esses temperos, né? Pimenta do reino, cravo, alguma coisa assim, seria mais. Ficaria mais gostoso. Então, por isso que era muito caro. Só que daí, os portugueses pegaram outra rota, né? Em vez de chegar até nas Índias, acabaram chegando aqui até as terras brasileiras, né? Chegaram em Porto Seguro, onde hoje é Porto Seguro, lá na Bahia, né? Avistaram um monte e tudo mais. Primeiro, esse monte é conhecido como Monte Pascoal, porque eles chegaram na época da Páscoa, tá? 22 de abril. Então tem todo esse contexto histórico aí, tá? Mas vamos falar de fato dessa colonização. A colonização, ela de início, a intenção deles era encontrar pedras preciosas, diamante ou qualquer outra pedra, né, que na época era conhecida, ou então ouro, principalmente ouro e prata, tá? Só que eles não vão encontrar isso no Brasil logo no início, lá em 1500, tá? Eles vão encontrar ouro no Brasil só em 1700, em Minas Gerais, né? Tem até uma cidade hoje chamada Diamantina. Então, logo no início, nesses 32 anos de período pré-colonial, eles não encontram ouro. Então, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar o pau-brasil, que era uma madeira, que é, na verdade, ainda hoje, né, uma madeira avermelhada e que ela, quando você coloca ela numa água quente, joga um tecido lá no meio, por exemplo, que eles usavam para tingir tecido, esse tecido vai ficar com a coloração avermelhada. E na época, a coloração avermelhada era a cor dos reis, né? Significava riqueza, poder. Por isso que às vezes a gente vê aí nos filmes
que mostram os reis com aquelas capas vermelhas, né? Uma decoração mais avermelhada nos seus palácios, nas suas poltronas também. Então, o vermelho significava aí a cor da riqueza, vamos colocar assim, cor da riqueza. E então, eles vão fazer essa retirada desse pau-brasil por muitos anos, né? Além de tinge de tecido, era usado para fazer móveis, porque era uma madeira vermelha, uma madeira bonita, e também era boa para fazer embarcações. Então faziam também os navios para ir para a Europa, para Portugal, tanto faz, tá bom? Eles guardavam essas mercadorias dentro das feitorias, tá bom? Feitorias eram, vamos imaginar, um barracão construído lá perto do oceano, tá? Do Oceano Atlântico ali, as margens, né, no litoral. E lá eles guardavam o pau-brasil, que era cortado e armazenado lá até chegar dos navios para depois ir para a Europa. Quem fazia essa retirada? Aí a gente já começa o contexto de exploração, né, dos povos indígenas pelos europeus, que os índios vão fazer essa retirada da madeira de dentro da floresta, até porque eles que conheciam onde é que estava o pau-brasil, né, eles conheciam todo o território ali da Mata Atlântica, tá? Que inclusive hoje a Mata Atlântica ela tem, se eu não me engano, 8% da sua vegetação natural. O restante já foi destruído pelo homem, começando lá em 1500, né? E então eram os índios que faziam essa retirada. Eles faziam por uma troca bem simples, tá? Eles ganhavam colares, machado, facas, quinquilharias, são chamadas de quinquilharias pelos historiadores, para ir lá então retirar essa madeira e trazer até no litoral. Então a nossa exploração aí dos povos indígenas começa por aí. Com o passar do tempo, né, o rei vai mandar vir para cá expedições, né, para explorar o território. Outras expedições vão ser já de patrulha e de guarda, porque depois que as outras nações europeias perceberam que Portugal tinha encontrado um território e que a Espanha também tomava parte desse território aqui, né, que é a América de uma forma geral, aí toda a América, né, começam a vir para cá os holandeses, os ingleses, os franceses, e então o rei de Portugal, para proteger as terras onde hoje, né, de uma certa forma, aí um pedaço aí era o território brasileiro, era território de Portugal, ele manda então essas expedições de patrulha para cá, tá bom? Vamos para as questões agora, né? As questões, eu tô com o meu notebook aberto aqui, aí essa primeira questão, ela é questão de vestibular, tá? Sempre vou estar colocando aí para vocês. E sempre lembrando, pessoal, você que é um aluno mais dedicado, que se esforça mais e que tem um projeto de vida aí focado mais nos estudos, mais numa faculdade, uma nota melhor no Enem, sempre busque além do que nós passamos aqui, tá? Porque, ao meu ver, esses conteúdos são poucos, tá? Sempre procure questões a mais, tá? É uma forma muito legal de você estudar e você raciocinar procurando questões, tá bom? Então, você pode procurar aí questões sobre o período pré-colonial no Brasil, né? Vai lá no Google e digita isso, vai aparecer. Você pode até colocar questões sobre o Enem também vai aparecer, porque esse conteúdo ele é cobrado no Enem também, tá bom? Eu até coloquei a questão 2 de vocês aqui, é a questão do Enem, tá bom? Mas a questão 1, ela fala aí, ela questiona quais das alternativas estariam certas, né, sobre o período da história conhecido como pré-colonização. A alternativa 1, ela fala assim, ó, a descoberta de metais preciosos, particularmente prata, diamante, na região amazônica. Então, não é, tá?
A descoberta de metais preciosos no início da colonização não foi, né? Porque nós citamos mais atrás que eles vão descobrir ouro aqui só em 1700 e 1800, tá bom? Inclusive, o século do ouro no Brasil é o século XVIII, tá bom? Conhecido como século do ouro no Brasil. A2. A montagem de estabelecimentos provisórios, conhecidos como feitorias, onde eram feitas trocas comerciais entre os navegantes portugueses e os povos indígenas do Brasil. Então, essa 2 está correta, né? Lembra que a gente falou sobre a questão das feitorias, né, para guardar o pau-brasil, e quem tirava esse pau-brasil eram os índios? Pois é, então a 2 está correta. A 3. A criação da cidade São Vicente e Desterro no litoral da América Portuguesa. Não, porque logo no início, nesses 32 anos, eles não vão construir nada, eles só vão explorar, tá bom? Eles só vão retirar daqui e levar para lá. Então, o Brasil era uma fonte de riqueza para os portugueses, apenas riqueza, eles não tinham vontade de morar para cá, tá? Só com o passar do tempo, depois desses 32 anos, que eles viram que era possível, então, morar nessas terras e fazer com que elas produzissem, né, um pouco mais e para que eles ganhassem mais dinheiro. E até porque o pau-brasil já tinha iniciado aí um declínio, né, da sua extração, já não tinha mais tanto assim. Então a 3 também não está certa, tá? Porque eles não vão criar cidades. A 4. A utilização da mão de obra indígena para a exploração da madeira, particularmente o pau-brasil. Então, a alternativa 2 e a alternativa 4 é que estão corretas, que realmente elas dão a entender o período conhecido como a pré-história, a pré-colonização portuguesa no Brasil. A questão do Enem, ela traz para vocês, o Enem ele é assim, ele é bem característico, ele joga umas palavras que você tem que saber muitas vezes o significado. Por exemplo, aqui nós temos etnocêntrico ou etnocentrismo, tá? Vocês têm que já começar a ter o hábito de entender palavras que vocês verem aí que não sei o que é, vai procura e anota no caderno, tá bom? Para vocês conseguirem depois fazer uma boa prova do Enem, porque ela muitas vezes ela não pergunta assim palavras muito fáceis, não, ela vai jogar para você um contexto mais difícil, porque ela quer ver o nível de conhecimento que você tem sobre, de uma forma geral, tá? Não só palavras simples, né? Tanto conhecer a língua portuguesa como conhecer esses conceitos, e em história ele traz muito isso. Então vamos lá, o que é etnocentrismo? Etnocentrismo é eu, enquanto pessoa, julgar a cultura da outra como se a outra cultura não fosse importante, como se a minha cultura fosse mais importante do que a outra, tá bom? Então isso é etnocentrismo. Centrismo, no centro, eu colocar a minha cultura, a minha etnia no centro. Então a gente pode até dividir essa palavra aí, né? Etno seria a minha etnia, a minha cultura. Centrismo, centro. Então eu tenho a minha cultura no centro, tá bom? E ali ele questiona, né, se a carta ela descreve essa visão etnocêntrica, né? Porque o texto que nós temos ali é uma carta enviada para o rei de Portugal falando como que eram os índios aqui, tá? Então, nessa carta a gente pode perceber que ele, tipo assim, ele meio que desfaz dessa cultura indígena, ele simplesmente fala que eles não se portam em andar nus, ou que, assim, ele não dá a entender, tá? O Enem dá muito isso, ele não dá a entender que esse europeu, ele esteja falando desse índio com respeito, e sim apenas falando das características e deixando um ar de que eles não estão corretos ou que a cultura deles não estaria certa, tá bom?
Então, essa questão aí, sim, né, tá certo. Ele fala do etnocentrismo, ele deixa entender que nessa carta o europeu ele tem sim uma ideia e um olhar etnocêntrico, tá bom? Eu acho que terminamos por aí, né? Eu coloquei só 2 questões e não se esqueça, você que quer investir mais no seu futuro, vamos colocar assim, voltado para os estudos, tá bom? Porque hoje a gente tem aí dois formatos de estudante. Tem o formato do estudante que ele quer continuar depois do ensino médio, tem o formato do estudante que ele só quer terminar o ensino médio e ele quer, né, tem outros planos para a vida dele. Agora, você que tem um plano aí de continuar seus estudos, talvez depois ganhar um pouco mais do que um salário mínimo, tá? Então, você se dedique um pouco mais. E assim, a dedicação ela sempre traz frutos, você sempre vai colher algo bom depois.